greco-romano, onde os costumes eram de uma baixeza que hoje nós não conseguimos imaginar. Por exemplo, hoje, diante da pedofilia, nós ficamos escandalizados e nós a combatemos como um crime. Ao passo que, naqueles meios, a pedofilia era aceita como um hábito não muito conveniente, porém legítimo. Era normal em Roma e na Grécia que todo homem adulto de homem de posses tivesse, além das suas amantes, alguns garotos de 14, 15 anos, tá certo? Que o serviam sexualmente. Isso era normal naquela época. Era normal matar as crianças indesejadas. O pai de família romano, se ele não queria um filho, tinha o direito de matá-lo. Não é isso? Vamos dizer, mesmo entre pessoas que tinham recebido, vamos dizer, a mensagem divina, a revelação, os judeus, havia costumes que hoje nos parecem absolutamente chocantes. Por exemplo, o sujeito não queria mais a mulher e simplesmente mandava embora. Hoje fala, nós somos contra o divórcio. Bom, mas mesmo o divórcio hoje é uma coisa mais decente. Você comparece com um juiz, você discute as coisas, você vê os direitos, tem que pagar a pensão, etc. Mas naquele tempo, era literalmente um pé na bunda. Muitos desses costumes antigos prevalecem em certas áreas da humanidade. No mundo islâmico, por exemplo, quando o sujeito manda a mulher embora, ele tem autoridade total sobre os filhos. Se ele não quiser, a mulher nunca mais vê os filhos. Entendeu? Então, você vê, essa foi a atmosfera na qual apareceu o cristianismo. Isso quer dizer que você tinha a pressão do Estado e da sociedade em favor de hábitos e costumes que o cristianismo condena. Passados 2000 anos, muita coisa da moral cristã se incorporou nas leis e no próprio Estado. Está compreendendo? De modo que a infração, que independente da sua religião pessoal, a infração dessas leis morais traz a você um castigo terrível. Por exemplo, se você pratica pedofilia, você está desgraçado. Você não precisa ser cristão para isso. A polícia vai te perseguir de qualquer maneira. E os seus vizinhos vão te rejeitar. A sua mulher não vai querer mais olhar para a sua cara. Você está desgraçado. Não é isso? Do mesmo modo, o adultério, que é uma coisa, sem dúvida, muito menos grave do que a pedofilia. O adultério pode desgraçar uma vida, hoje em dia. Agora, você imagina, um senador romano ser desgraçado, perder o seu lugar no Senado, perder o seu dinheiro por causa de um adultério. Isso é absolutamente inconcebível. Ele cometeu o adultério, 2 adultérios, 3 adultérios, manda a mulher calar a boca e pronto. Um filho ilegítimo pode desgraçar uma vida. Às vezes não chega sequer a ser o adultério. Não tem o negócio do Bill Clinton com a Monica Lewinsky. Ele disse que não fez sexo, porque ele não sabia que sexo oral era sexo. Então, mas o sujeito, vamos dizer, sofreu uma pressão medonha por causa disso. Você vê durante as eleições americanas, a Sarah Palin levou tomate e pedrada de tudo quanto é lado, não porque ela teve um filho ilegítimo, mas porque a filha dela estava grávida de um outro sujeito, sem ser casada. Então, estas infrações, vamos dizer, que são infrações que não existiam na legislação antiga, que foram introduzidas pelo cristianismo, elas se incorporaram na estrutura do Estado, se incorporaram nas leis, se incorporaram no sistema de pressões que a sociedade impõe a você. Então isso quer dizer que, comparado com o cidadão greco-romano, nós hoje somos pessoas excepcionalmente bem comportadas e tímidas. Estão compreendendo? As pessoas que têm, vamos dizer, um direito, entre aspas,
de levar uma chamada vida desregrada são apenas camaradas muito ricos, ou intelectuais, ou filhinhos de papai. Os outros não, os outros têm que se comportar direitinho. Mesmo entre os muito ricos, só os ricos anônimos têm o direito de fazer isso. Porque se você tem um cargo público, por exemplo, acabou o seu direito. Não teve outro dia o governador da onde? Do governador de Nova York. Foi pego no hotel com uma prostituta. Pronto, acabou a carreira do homem. Você imagina isso acontecer a Júlio César. Júlio César confessava abertamente que ele obteve o seu primeiro cargo público dando para um sujeito. E ele contava isso para todo mundo, se orgulhava. Falava, eu queria o cargo, fui lá, dei para ele, e ele me deu o cargo. Vocês leem o Suetônio, a história dos 12 Césares, para vocês terem uma ideia do que eram os costumes sexuais na antiguidade. Quer dizer, a lei cristã ela veio para acabar com isto. Passados 2000 anos, como muito dessa lei se incorporou no sistema jurídico no Estado, você não precisa mais ser cristão para você estar submetido a esta pressão. Você já nasce no meio delas. Estão compreendendo? Então, quer dizer, o medo de você ser marginalizado, ser destruído socialmente, por causa da mais mínima infração disso aí, é hoje infinitamente mais presente do que o desejo de cometer certos pecados da carne. Estão compreendendo? Então, eu digo, não é mais a sua cobiça e sua luxúria que vai afastar você de você mesmo. É o medo que você tem da cobiça e da luxúria. Você não é sincero o suficiente com você mesmo, sequer para você ter cobiça e luxúria. Você está muito alienado. Então, aí, por exemplo, veja, a instituição da família, tal como é hoje concebida, foi uma grande vitória, né, que a igreja obteve para a população de escravos romanos. Porque o escravo romano não tinha direito de ter família. Para eles procriarem, assim, uma vez por ano, juntava, né, um bando de homem com um bando de mulher, era uma macro suruba, tá certo? E daí nasciam as crianças e ninguém sabia quem era filho de quem, tá certo? E portanto você, não tendo família, seus filhos não tinham direito à herança. Isso aí durou séculos. Então a igreja insistiu que as pessoas pudessem, as pessoas, vamos dizer, de muito baixa extração social, ou os soldados inimigos feitos prisioneiros, ou qualquer pessoa que vivesse a condição de escravo pudesse ter família. E isso foi, evidentemente, uma grande conquista para essas pessoas. Tá certo? Quando se criou, já na Idade Média, a figura do servo da gleba, a situação do servo da gleba em relação ao escravo romano já era infinitamente melhor, era paradisíaca, porque a única diferença do servo da gleba é que ele não podia sair daquela terra, ele tinha que cultivar aquela terra, e uma parcela do que ele colhesse da terra pertencia ao dono da terra, tá certo? Mas o dono da terra, por vezes, não podia mandá-lo para fora, mandá-lo embora. Então, por isso chama o servo da gleba. A sua vida depende desse pedaço de terra, tu não pode sair daqui. Mas você pode ter família, você lega aos seus filhos o direito sobre essa terra e assim por diante. Então já é uma situação muito mais humana que a do escravo romano, tá certo? A valorização cristã da vida de família, em grande parte, foi por causa disso. Tá certo? Quer dizer, não podemos dizer que para o cristianismo a vida de família seja um valor absoluto, porque ela coloca muito acima, por exemplo, a vida do monge. Se o sujeito decide ser monge, ele tem um mérito maior do que se ele decidir criar uma família, mas a família é um valor que o cristianismo reconhece. Tá certo? Porém, à medida em que surge o moderno direito de família, tá certo? Em que todas as relações humanas, né, começam a ser mediadas pelo Estado, note bem, o casamento civil é uma coisa moderna, século XIX, meu filho. O século XIX que espalhou, né, não que não existisse totalmente antes, mas foi o século XIX que transformou o casamento civil numa obrigação universal, né? Antes o nego casava na igreja, está tudo bem. E um pouco antes disso, nem casava na igreja. Por quê?
a igreja, para a igreja, existem 7 sacramentos, dos quais 6 são oficiados pelo sacerdote, e o último, que é o sacramento do matrimônio, é oficiado pelos próprios noivos. Então quer dizer que se eles estão vivendo juntos e tiveram filhos, etc., eles já estão casados. E a igreja simplesmente reconhecia isto. Então quer dizer, mesmo a ideia de casar na igreja já é um pouco mais recente. Mas o casamento civil é mais recente ainda. Na medida em que ele se dissemina por toda a humanidade ocidental, então o Estado passa a mediar todas as relações amorosas entre seres humanos. Quer dizer, você veja o tremendo potencial de alienação que se introduz aí. Né? Essas relações não podem ser mais pessoais. Está entendendo? Por exemplo, cada vez que você vai para a cama, você está levando, com a sua mulher, você está levando lá, né, o juiz, o promotor, o advogado, o oficial de justiça, está todo mundo lá observando, esperando você, né, dar uma fora, está entendendo? Cometer alguma infração para acabar com a sua vida. Tá, agora pergunto eu, nessas situações, como poderia ser a família o abrigo da verdadeira intimidade e da verdadeira, vamos dizer, autenticidade das relações humanas? Não é possível isso. Então a família se torna, hoje em dia, um dos principais fatores de alienação. Estão compreendendo? Não que ela seja sempre isso. Você pode convertê-lo no contrário, mas você vai ter que brigar muito. Então, mais ainda, vários elementos da moral cristã que se incorporaram na legislação civil foram invertidos, tiveram o seu sentido invertido a tal ponto que hoje são defendidos por motivos contrários àqueles que os geraram na inspiração cristã originária. Tá certo? Por exemplo, os famosos direitos da mulher. A mulher tem direito a isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a mulher pode pedir divórcio do sujeito sem alegar nada. Ela não precisa alegar coisa nenhuma, simplesmente não quero mais. Então o sujeito tem uma família até dia tal, no dia seguinte ele não tem mais. E ela faz isso porque ela é cristã? Não, ao contrário. Está compreendendo? Quer dizer que aquilo que apareceu como um valor cristão, de defesa da família, porque a família simboliza as relações entre a igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo, adquire um valor autônomo, tá certo? E passa a funcionar movido pelos valores contrários. Quer dizer, a vaidade feminina, o orgulho feminino, o desejo feminino de poder, tá certo? Sustenta a família hoje. Está compreendendo? Note bem, qualquer pai de família, ele se sente obrigado a manter um certo padrão de vida para a sua família, porque senão ele pode perder a família. Vocês já mediram o quanto isso é desumano? O sujeito simplesmente é azarado, ele não consegue um emprego bom, etc, etc. Então, chega uma hora que a mulher diz, estou com o saco cheio, eu não quero mais este pobretão. Vai no juiz e avisa, estou indo embora. Você já imaginou o poder de pressão alienante que esta mulher tem sobre o marido? É uma coisa terrível, né? Está entendendo? Do mesmo modo, mais forte até do que a pressão da família, é chamada pressão dos pares. A pressão dos colegas, sobretudo quando você é jovem na escola. Aí eu não preciso dizer muito, porque eu consegui resumir tudo em uma lauda e meia no artigo O Imbecil Juvenil. Não é isso? Então, o jovem, 14, 15 anos, ele teme infinitamente mais a opinião dos seus colegas, porque ele sabe que deles depende o seu futuro, é entre as pessoas desta geração que ele vai desenvolver as suas atividades,
Ele teme muito mais os seus colegas do que os seus pais, do que a autoridade dos pais. Mas ainda os pais nunca estão contra ele, os pais só, vamos dizer, só querem defendê-lo no fim das contas, tá certo? Então, vamos dizer, ele cede toda a sua dignidade, todos os seus valores interiores, etc., em troca da aprovação do meio social juvenil, que é frequentemente cruel e implacável. Vocês viram, por exemplo, essa instituição do trote nas escolas, nas universidades. Né? Então, é uma coisa brutal, onde você tem que provar a sua subserviência, né, ao meio juvenil que te aprova ou te desaprova. Já viu algum pai fazer isso? Ó, meu filho, para eu aprovar você, para eu te dar a tua mesada, você precisa consentir que eu raspe seu cabelo, te pinte de verde, tá certo? Né? Passe alcatrão em você, encha você de pena de galinha, te faça de ridículo. Nenhum pai exige isso, mas os colegas exigem. E você, pelo amor desses colegas, você faz tudo o que eles quiserem. E você vê que isso é uma instituição considerada legítima na nossa sociedade. Então, isso é para vocês medirem a quantidade de pressões alienantes que tem sobre vocês hoje. É uma coisa monstruosa. Agora, se você se voltar contra tudo isso, o que acontece? Nada. Se você não aceitar nada disso, tá certo? O que acontece é que você se torna uma pessoa mais individualizada, mais forte, mais senhora de si, e no fim das contas, mais respeitada. É só, o castigo é esse, mas as pessoas não sabem, elas pensam que elas vão ser realmente destruídas. No Brasil, especialmente, existe um tipo de pressão contra o conhecimento. Se você começa a estudar, a ler, saber alguma coisa, né, o meio de pessoas ignorantes em volta se sente naturalmente, começa a sentir inveja. E expressa a inveja através do despeito, gozando a sua cara, rindo, oprimindo, etc, etc. E você, para conquistar o amor dessas pessoas que não valem nada, você desiste dos seus mais elevados sonhos e objetivos na vida. Eu já vi muito aluno meu ceder, parar de estudar, desistir de estudo só por causa disso. Por causa de uma namorada, por causa de um pai, de uma mãe, de uma coisa assim. Então, eu digo, primeira coisa, se os teus amigos exercerem essa pressão sobre você, largue esses amigos imediatamente. Eles não valem nada. Eles são gente perigosa, são gente maligna, não quer o teu bem, não são amigos. Você conquistará amigos melhores depois. Você pode ficar algum tempo sem ninguém, mas aguente, fique firme que você conseguirá amigos melhores. Hoje, você já tem uma situação muito melhor do que eu tinha no meu tempo. Por quê? Porque vocês têm uma comunidade, centenas de pessoas as quais vocês estão em comunicação através da internet, alguns pessoalmente, que lhes dão apoio justamente no sentido contrário. Não é isso? Então, você não pode esquecer que todos esses elementos antagônicos, eles não existem só fora. Eles já foram internalizados, eles estão dentro de você. Né? Há, por assim dizer, uma voz interior sua que advoga em favor deles e contra você. E este é o problema. Você não precisa vencer a sociedade materialmente, você apenas precisa vencer, vamos dizer, o advogado dela que está falando dentro de você, a favor dela e contra você. Quer dizer, quando Cristo disse que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, você nunca pode esquecer isso aí. A sociedade foi feita para servir os indivíduos concretos e reais, e não eles para servir a sociedade. Você não tem dever nenhum para com a sociedade que esteja acima dos seus deveres para com a sua própria consciência e para com Deus, se você acredita nele. Agora, prepare-se, porque você vai ter que defender a sua posição. Não tanto contra as pessoas, mas contra
o seu próprio instinto alienante. Estão me acompanhando? Muito bem. O número de pessoas que se interessam por assuntos filosóficos, tá certo? Ou se interessam por literatura, ou por política, etc., e que leem livros é muito grande. Tá certo? Porém, destes, o número de pessoas verdadeiramente capacitadas para estudar filosofia é muito pequeno. E o que vai ser o divisor de águas? Não é a sua capacidade de estudo, é esta capacidade que é de ordem moral. Esta que é a fundamental. Se você não tem, você tem que graduar os seus estudos para fazer a quantidade, a pessoa pergunta, quanto eu devo estudar? Eu digo, você que vai graduar. A sua capacidade de estudo e a sua quantidade de conhecimento tem que ser graduada conforme a força moral que você adquiriu. Não mais. Por quê? Se você continua, né, um sujeito que precisa da aprovação do seu meio social, que precisa da aprovação da sua família, que precisa da aprovação dos amigos, que precisa disso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. E ao mesmo tempo você estudou e virou um erudito, toda a sua erudição, né, vai virar um instrumento de alienação de você. Quanto mais você estudar, mais burro vai ficar. Isso acontece assim com uma constância absurda. Né? Eu tenho um aluno que uma vez me escreveu o seguinte: olha, eu estou lá estudando filosofia em tal lugar, assim, 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 e o chefe do departamento é uma besta quadrada, é isso, mais aquilo, ele vive me impondo besteira, mas eu não falo nada, por quê? Porque eu preciso da assinatura dele para eu conseguir sei lá, uma bolsa não sei aonde. Eu respondi para ele: então tu não fale mais comigo. Né? Porque se a tua carreira universitária é mais importante do que a sua integridade moral, você nunca vai ser um filósofo. Você vai ser mais um farsante. Você vai ser mais um, né, Zé Arthur Janotti, mais uma Marilena Chauí, mais um Emir Sader, mais um desses aí, tá entendendo? E note bem, não estou falando de pessoa da esquerda não, porque isso aqui é, vamos dizer, esse tipo de sacanagem não é monopólio da esquerda não, tá certo? Então, muito bem, vamos ver aqui. Aqui tem tem algumas perguntas, vamos ver aqui. Considerando o que o senhor disse sobre o nosso dever ter a ideia da morte sempre diante de nós, se substituísse a morte por Deus, isso é, ter Deus sempre diante de nós, o senhor acha que isso seria melhor ou pior para a vida filosófica? Eu digo, olha, depende. Depende de como você concebe esse Deus. Né? Porque a não ser que você seja um afortunado, né, ao qual Deus fala diretamente, né, você é Santa Teresa de Ávila, você é Santa Rita de Cássia, tá certo? Você é São Francisco de Assis, qual Jesus aparece e fala diretamente, não se esqueça que todo o seu diálogo com Deus está viciado pelas suas ideias a respeito de Deus. E pelas suas ideias a respeito da religião. Agora, a sua ideia da morte não pode estar viciada por nada, porque você sabe o que é morte. Você não sabe exatamente o que é Deus, mas você sabe que você vai morrer e que quando morrer não tem mais chance. Porque das duas, uma. Ou não existe nenhuma vida após a morte, daí acabou tudo e não há chance de você fazer mais nada. Ou pior ainda, existe uma vida após a morte e você corre o sério risco de ir para o inferno. Então, a vida após a morte não é alívio nenhum. Eu acho muito engraçado quando esse pessoal ateu diz, não, eles criam uma vida após a morte para criar uma falsa esperança. Eu digo, mas como? O que está prometido para a maioria é o inferno, porra. Quer dizer, como é que isso pode ser um alívio? Né? Isso não é um alívio, é uma coisa horrorosa. Né? Então, eu não sugiro que você equacione essas coisas em termos religiosos, porque, em geral, as nossas ideias religiosas estão viciadas por todos os preconceitos do nosso meio.
E, sobretudo, as suas escolhas morais, a sua orientação moral na vida. Quando você diz, eu estou aqui seguindo os mandamentos da igreja. Eu digo, você está coisa nenhuma, meu filho. Você está seguindo os seus preconceitos, preconceitos do seu meio. Você está querendo parecer bom menino e está achando que vai enganar Jesus Cristo com essa coisa. Tá certo? Então, eu sugiro, com relação à religião, eu só dou uma sugestão, que é a do Padre Pio. Eu nunca, olha, eu cá entre nós, vou fazer uma confissão, eu nunca penso em moral religiosa, eu nunca penso na minha vida. Porque eu sei que o que eu vou pensar vai estar tudo viciado, vai estar tudo torto, tá entendendo? Quer dizer que tem 1% de mandamento de Jesus Cristo e tem 99% de besteira minha, de besteira do meu meio, etc, etc. Então, faz o que dizia o Padre Pio, reze e não se preocupe. Não, vamos dizer, para você conseguir, vamos dizer, fazer um exame de consciência sério, né? Um dia você vai conseguir. Fazer exame de consciência, fazer uma confissão séria, né? Um dia você vai conseguir. Mas não é assim tão fácil quanto você está imaginando. Primeiro você precisa encontrar a sua própria voz para com ela você falar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não aceita outra. Então lembra o que eu disse a respeito de encontrar a sua própria voz, né? Tem um sujeito aqui nos Estados Unidos chamado Arthur Joseph. Depois eu dou as indicações mais certas para vocês. Que é um sujeito que ele faz uma espécie de psicoterapia através do treinamento da voz, ensinando as pessoas, vamos dizer, a encontrar a sua própria voz. Tá certo? E, naturalmente, isso dá a elas um poder a mais que elas não tinham antes. Poder a mais sobre si mesmo e também sobre a sociedade. Tá certo? Eu não fiz o curso inteiro dele, eu apenas peguei algumas aulas por... Naquela época não tinha DVD, por fita de VHS. E eu achei aquilo uma verdadeira maravilha, né? Não pelo aspecto técnico da coisa, mas porque coincidia com preocupações. Eu tinha feito no congresso do IBH, Instituto Brasileiro de Humanidades, em Vassouras, Rio de Janeiro, eu tinha feito uma conferência sobre isso, encontrar a própria voz. E quando descobri as fitas do Arthur Joseph, eu fiquei maravilhado. Falei, mas o cara está fazendo exatamente isso, ensinando as pessoas a encontrar a própria voz, coisa que eu não sei fazer do ponto de vista físico. Eu estou usando o encontrar a própria voz, mas no sentido mais geral e até metafórico. Encontrar a sua própria voz também é encontrar, vamos dizer, o seu estilo literário, a sua maneira de escrever. Não é isso? Então, tudo isso requer, vamos dizer, uma certa prática, né? E tudo isso que eu estou dizendo é inspirado no verso do Antônio Machado: quien habla solo espera hablar a Dios un día. Quer dizer, primeiro você começa falando sozinho, depois você vai falar com Deus, né? Então, você pode imaginar, né, Deus como alguém que você vai encontrar depois da morte, mas o central é você lembrar que você vai morrer. Porque a ideia da morte é difícil de você corromper. Por quê? Porque você morre de medo dela, não é isso? E porque você sabe que você não tem chance depois dela. Porque se você for ateu, você vai para o nada. E se você for cristão, você vai para o juízo final. Nenhuma das duas coisas é propriamente uma delícia, né? Então, por isso é que eu não aconselho isso, que isso seja feito com, vamos dizer, a imagem de Deus. Tá certo? Eu vejo, por observação, eu vejo muitas vezes, eu imaginava, né, Jesus Cristo fazendo de mim cobranças que o meio social imediato poderia fazer, até eu perceber que aquilo não era Jesus Cristo, que era a minha própria estupidez falando. Foi um tempo. Na verdade foi depois dos 40 anos que eu percebi isso aí. Depois de ter pensado nisso a vida inteira. Quer dizer, não é fácil isso, né? Aqui.
Bem, outra pergunta aqui. Professor, não entendi na terceira aula a relação que o senhor faz entre essa imagem do eu ideal para a orientação moral do indivíduo e a questão da conversão entre os princípios e normas gerais para questões específicas. É claro que esse eu ideal leva em conta a condição do sujeito meio em que vive, mas não deixa de ser uma imagem geral também, que vai ter de ser adaptada a várias questões específicas que vão surgindo no dia a dia. Peraí. Note bem. O que vai ser confrontado com essas questões específicas não é o seu eu ideal, é você mesmo. Este ideal do eu que nós tratamos de desenhar para nós mesmos no exercício do necrológio é apenas um dos dados do problema, mas quem vai ter que se posicionar é o seu eu real, que é concreto, individual e intransferível. Então a sua imagem, vamos dizer, do eu, ela pode, como diz você, essa imagem do eu ideal, ela também é genérica. Você tem razão, porque ela é genérica ainda, porque ela ainda é apenas um modelo de vida que você gostaria, tá certo, de que fosse transmitida aos seus pósteros depois da sua morte. Ela é apenas isto. Mas ao longo do tempo você a irá convertendo na matriz dos seus verdadeiros esforços. Quer dizer, esse seu eu ideal ele vai se ficar cada vez menos genérico, cada vez mais individual. A hora que você começar a ser realmente quem você quer ser, esta imagem se individualiza. Está compreendendo? Então, quando eu coloquei o problema da como você converte uma norma moral geral, né, num conselho específico para você seguir em tal ou qual situação particular indeterminada, quem colocou esse problema não fui eu, foi Santo Tomás de Aquino. Ele vê que as normas, os mandamentos são sempre genéricos, tá certo? Mas as situações são infinitamente variadas e uma coisa não aparece na outra com tanta clareza assim, tá certo? Então, não aparece, eu digo, ao ponto de acontecer isso que eu estava descrevendo na primeira parte da aula, tá certo? De que aquilo que lhe parece expressar, vamos dizer, a moral cristã, etc., na verdade é um puro convite à alienação, vindo da família, ou do meio social, de qualquer outra coisa assim. Parênteses, eu vou fazer aqui um parênteses. Você vê que na medida em que o Estado começa a mediar todas as relações humanas, é evidente que está num estado já de alienação geral. Não é isso? E a possibilidade, vamos dizer, de uma vida cristã nesta situação é remotíssima. Porque você vai viver, vamos dizer, você vai copiar estereótipos de cristianismo já adaptados a esse meio, vamos dizer, moderno, burguês, etc, etc, etc. Tá certo? O qual pode se tornar o maior obstáculo à vida cristã. Tá certo? Se vocês pegarem, por exemplo, eu sugiro que leiam os livros do François Mauriac. Você é um grande romancista francês, um romancista maravilhoso. O tema dele é exatamente este. Quer dizer, como é que um meio social quer dizer, criado nominalmente sobre valores cristãos, mas que na verdade é uma mistura de valores cristãos com valores da ideologia burguesa, positivista, etc, etc. Como é que isto sufoca a alma cristã? E como às vezes esta alma só se encontra consigo mesmo, tá certo? Num estado de desespero, é a transgressão à norma social que a faz encontrar consigo mesmo. Não é isso? Então, você vê, existe um livro dele que chama O Nó das Víboras, Le Nœud des Vipères. É um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida. É um sujeito muito rico, que ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que a família inteira quer que ele morra para eles pegar o dinheiro dele, e ele decide fazer uma vingança póstuma, né? Ele pega todos os títulos, as ações, etc., transfere para outra pessoa, né? Some com tudo aquilo, e no lugar onde eles esperam encontrar, né? Onde, sobretudo a mulher dele, que ele odeia, espera encontrar os títulos, né? O dinheiro,
vai encontrar uma narrativa de todas as misérias que eles viveram em comum. Certo? Mas à medida que ele vai contando aquilo, que vai fazendo aquela coisa horrível, aquela vingança póstuma, à medida que ele vai contando aquilo, ele vai se encontrando, e nas páginas finais ele está realmente mais conectado com Deus. Tá entendendo? Mas para ele se encontrar, ele precisou romper com toda aquela família respeitável que ele mesmo havia criado. Tá entendendo? Então, nós não podemos esquecer que essa respeitabilidade burguesa é uma coisa terrível. Uma das frases que eu mais gosto na autobiografia do Chesterton, ele diz: os meus pais eram pessoas respeitáveis, porém honestas. Então quer dizer que as pessoas respeitáveis são que são mais desonestas, mais podres, tá certo? Então, também nós não podemos esquecer que toda esta coisa que aconteceu no século XX, sex livre, movimento gay, etc., etc., tudo isto não aconteceria se não houvesse, vamos dizer, esta incorporação dos valores cristãos na estrutura jurídica do Estado e a conversão, portanto, desses valores em instrumentos de pressão e alienação e de separação entre os indivíduos e ele mesmo. Porque aqui o indivíduo está separado dele mesmo, ele não pode ter um contato real com o outro. Só existe encontro verdadeiro dos corações quando cada coração está sintonizado com ele mesmo. E se você não é capaz de ser sincero com você mesmo, como é que você vai ser sincero com a outra pessoa? Tá certo? Então daí surge todo aquele problema que durante muito tempo foi tratado pelos existencialistas como incomunicabilidade. E não há uma incomunicabilidade essencial do ser humano, mas entre ser humano e ser humano, mas há uma incomunicabilidade histórica, acidental, ocorrida durante um certo período em função, vamos dizer, desta onipresença do Estado moderno em todas as relações humanas. Tá certo? Então aí, às vezes, a busca, vamos dizer, de um desregramento sexual total é uma maneira que o sujeito encontra de ele quebrar essa carapaça. E às vezes isso até funciona. Não funciona para todo mundo. Por quê? Aí é que está o negócio. Quando o sujeito rompe com a sociedade, é porque ele acha que ele é melhor que a sociedade. E ele não é, porque a sociedade está dentro dele. Tá certo? Então, vamos dizer, é uma revolta contra a alienação e a inumanidade por parte de um sujeito que também é alienado e inumano. Ele não é melhor que a sociedade, esse que é o ponto. Tá entendendo? Então, esses camaradas que partem, por exemplo, vou partir aqui para o sex livre, para as drogas, etc., para me livrar da falsidade da sociedade. Bom, acontece que ele leva a falsidade junto com ele. Então ele vira uma pessoa até mais falsa, mais postiça e mais artificial do que a sociedade da qual ele partiu. Tá certo? Quando você vê, né, um sujeito como esses, né, apóstolos da anarquia sexual, como Zé Celso e outros falando, você vê que eles são muito mais artificiais do que uma pessoa comum. E, no entanto, o que eles estavam procurando no começo era se libertar do artificialismo. Só que eles não tiveram, vamos dizer, a humildade de saber que o artificialismo não estava fora, estava dentro. Ele tinha que vencer ele mesmo e não a sociedade, entre aspas. Você tem que vencer a sociedade, mas a sociedade está dentro de você. Não é isso? Então, eu me lembro que nos anos 60 todo mundo falava, não, nós temos que fazer a revolução na cama. Né? Quer dizer, na cama tem que trepar com todo mundo. Tá? E você vai achar que você é melhor que a sociedade só porque você está fazendo isso. Né? Eu digo, bom, eu não nego que neste desejo haja um impulso originário de autenticidade. Mas que ele só funciona se você for uma pessoa muito talhada para aquilo. Por exemplo, eu sempre li e apreciei muitos livros de Henry Miller. Tá certo? Henry Miller, a experiência dele é a seguinte: olha, eu vou comer todas as mulheres que estiverem à disposição. Tá certo? Incluindo as mulheres dos meus amigos, não quero nem saber. Tá, e, será, obviamente, um sem vergonha, um sujeito priápico. Só que ele era também um sujeito sincero. Tá certo? Então ele escrevia as memórias dele sem se enfeitar no mais mínimo que fosse. Você está entendendo? Então ele sabia, isso aqui é um bando de filha da puta e eu sou outro. Tá entendendo?
E ao mesmo tempo ele não tinha satisfação na sua maldade. Tá certo? Então, ele foi desenvolvendo uma espécie de humildade. Humildade literária, em primeiro lugar, que vai se incorporando como humildade real. E olha que tem um momento que o Henry Miller chega quase à sabedoria. Não. Mas ele fez isso por quê? Porque ele era sincero realmente. Ele sabia que o problema estava nele e não fora. Mas é uma coisa que os Zé Celsos da vida não sabem. Quer dizer, eles procuram desenvolver poses que vão supostamente os tornar melhores que a sociedade, mas o que eles estão procurando é a aprovação desta sociedade. Aprovação, aplauso, dinheiro, sobretudo dinheiro público. Você está entendendo? Então, quer dizer, você quer posar de inimigo da sociedade, quer que a sociedade o recompense e o paparique ao mesmo tempo. Quer dizer, você está virando, na verdade, você não é mais nem um alienado, você já é uma caricatura de alienado. A quase totalidade dos nossos intelectuais e artistas são caricaturas de alienado. Se você quer realmente encontrar sua própria voz, encontrar seu interior, etc., você não vai ter nenhum prêmio social por isso. Tá certo? Você vai ter que aceitar uma solidão real durante algum tempo. Se você só aceita, vamos dizer, relações autênticas, reais com pessoas, você vai ter que afastar um monte de gente. Ou se afastar de um monte de gente. É perder amigo, perder namorado, perder mulher. Né? Ao mesmo tempo, nessa situação, vamos dizer, mas se você quer fazer tudo isso, mas você quer ao mesmo tempo manter a sua familhinha burguesa em ordem, está falando, não vai dar, meu filho. Você vai ter problemas. Estão compreendendo? Então, se você entrar por esse caminho, vai chegar um ponto onde você não tem mais um ponto de apoio na sociedade. E onde você não tem mais esse ponto de apoio, bom, aí você começa a falar com Deus. Quando você não tem mais para quem recorrer, você não tem mais um ídolo ao qual você se encostar, mesmo que esse ídolo pode ser até a moral cristã, até a igreja, até o arcebispo, tá entendendo? Você não tem mais esses ídolos, você está absolutamente sozinho, aí sim, aí você pode falar com Deus, aí Deus vai falar com você. Mas só aí. A não ser que ele decida de outra maneira, mas você não pode forçá-lo. Estão entendendo? Vamos lá. Aqui, a Luísa Dantas fala: cada dia sinto que estamos no caminho. Obrigado pelo curso. Obrigado eu. Se o desenvolvimento da consciência filosófica depende necessariamente da certeza de que no momento da nossa morte deveríamos ter construído a nossa vida da melhor forma possível, pois após esse evento nada mais é possível fazer por nós, poderíamos afirmar que as pessoas que comungam das doutrinas encarnacionistas teriam dificuldade na prática filosófica? De meu filho, se você chuta qualquer problema da vida atual para a próxima, você já está na alienação completa. Está entendendo? A Igreja Católica sempre ensinou: meu filho, não tem duas chances, é uma só. It's now or never. Tá entendendo? Porque se você não for a quem a sua consciência manda você ser, desde já você não vai ser nunca. Não adianta dizer, vou ter outra reencarnação, vou ter outra chance. Outra chance é um pinóia. Tá entendendo? Por quê? Vamos supor até que você fosse reencarnacionista. Fala, então você está chutando os problemas para... Vamos ver se a crença no reencarnacionismo melhoraria isso aí. Fala, mas quem disse que na próxima encarnação você vai ter mais chance? Pode ser que você tenha menos, meu filho. Então, mesmo a crença na reencarnação não resolve o seu problema. Mesmo essa, diz, bom, it's now or never, você corre o perigo de você reencarnar como lagartixa ou como barata, tá entendendo? Então, ou como um sujeito ainda mais idiota do que você é agora, então, convém, mesmo sendo reencarnacionista, convém não arriscar, você tá entendendo? Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a definição de natureza humana. Esse assunto não ficou claro para mim ainda. Muito bem. Para entrar nesse assunto de natureza humana, quer dizer, eu tenho usado o termo natureza humana, mas ainda não o investiguei filosoficamente neste curso. Claro, em filosofia tudo é assim, você é obrigado a usar provisoriamente conceitos que você só vai aprofundar depois. E você sempre corre o perigo de você
estar usando, em primeiro lugar, como mera metáfora, figura de linguagem, né, um termo que mais tarde você vai ver que você usou de maneira totalmente inadequada. Isso é o perigo que nós corremos. Eu não gostaria de investigar esse problema da natureza humana agora, porque ele depende do exame de uma outra coisa que chama a estrutura da realidade, que já é uma questão, vamos dizer, materialmente filosófica. Tá certo? E eu estou tentando adiar as questões materialmente filosóficas para depois que as condições preliminares de ordem moral e psicológica estejam atendidas. Então, este começo do curso não é de natureza teorética, é de natureza prática. Estamos aqui colocando uma série de normas, sugestões, etc., que você precisará seguir se você quiser ser um filósofo, tá certo? E não apenas brincar de filósofo, ou parecer um filósofo, ou ocupar um posto de filósofo, ou estar filósofo. Tá entendendo? Então, eu vou me permitir, Paulo, deixar essa sua pergunta para depois. Nós vamos investigar isso aqui. Fique tranquilo, nós vamos chegar lá. Não sei quando, mas vamos chegar. Aqui, Conrad Scorciapino. Olá, você poderia discutir um pouco sobre como se deve criar um programa de estudos de literatura? Como ninguém consegue ler tudo aquilo que julga interessante, surge uma tendência a priorizar algumas leituras em detrimento de outras. Talvez seja uma boa ideia ler sobre um tema que interessa, por exemplo, o amor visto por vários ângulos de autores. Talvez seja interessante priorizarmos autores mais famosos. Bom, muito bem. Aqui nós não temos um programa de estudos de literatura, mas temos algumas sugestões de leitura que serão consideradas indispensáveis. Não como estudo de literatura, nós não vamos estudar literatura, tá certo? O que nós vamos fazer é nos beneficiarmos da literatura como um instrumento que realiza precisamente a finalidade para o qual ela existe, que é tornar a experiência dizível. O que os escritores fazem não é nada mais, nada menos, do que pegar a experiência direta, né, conservá-la na memória da melhor maneira possível, tá certo? Na memória e na imaginação, na fantasia, e verbalizá-la, quer dizer, tornar moeda corrente, através das palavras, certas experiências que, caso contrário, estariam fechadas numa espécie de cofre individual incomunicável. E através da aquisição, vamos dizer, dos instrumentos de verbalização destas experiências, né, que os escritores foram registrando, nós vamos adquirindo, né, um repertório de instrumentos para nós expressarmos a nossa experiência. Não que tenhamos que expressar literariamente para os outros. Só tem que fazer isso quem tiver a vocação literária pessoal, o que não é o caso da maioria, mas pelo menos que você possa verbalizar para si mesmo de uma maneira, vou dizer, mais adequada. Quer dizer, nós vamos nos utilizar da literatura como instrumento, vamos dizer, de fortalecimento da consciência. A consciência precisa ter os meios verbais de expressão para ela poder se apropriar da experiência real e poder em seguida raciocinar sobre ela. Se você não consegue nem contar a experiência, como é que vai raciocinar sobre ela? É isso? Então, por exemplo, quando você lê aquelas primeiras páginas absolutamente memoráveis do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, tá certo? Onde ele descreve o que acontece para ele quando ele vai pegando o sono, não é isso? Então, aquele estado crepuscular em que você fica na passagem da vigília para o sono, naquele momento acontecem coisas extraordinárias. Você, inclusive, tem às vezes, percepções muito importantes naquele momento, né? Mas fica difícil você recuperar aquilo porque você não tem como descrever. Agora, se você já leu Proust, você já sabe mais ou menos como é que aquilo acontece. Então fica mais fácil você acompanhar o que está acontecendo. Está entendendo? Então, o que se deve esperar dos escritores é simplesmente isso, que eles verbalizem aquilo que o Saul Bellow chamava as impressões autênticas. Porque o mundo está cheio de pessoas que têm opiniões, ideias, etc, etc, que eles chamam os intelectuais, né? Os intelectuais vivem dando ideias, né,
que já não serve para nada. Mas tem algumas pessoas que, em vez de fazer isso, o que elas fazem? Elas registram e expressam impressões autênticas. Então, esses são os verdadeiros escritores. É para isso que nós temos que lê-los. Tá certo? O estudo específico, o estudo especializado da literatura já é outra coisa. Tá certo? Ele pode, inclusive, alienar você da verdadeira utilidade da literatura. Está compreendendo? Porque, você veja, um mecânico de automóveis pode jamais ter um carro. Enquanto mecânico, ele só conserta o carro dos outros. Ele pode jamais desfrutar do automóvel. Está entendendo? Então, o sujeito que compra o automóvel sem entender nada de mecânica e sai dirigindo, ele está desfrutando do automóvel, dos benefícios do automóvel. Né? Mas você pode entender tudo de mecânica sem jamais você fazer isso. Então nós estamos aqui como o sujeito que comprou um carro e não como um mecânico. Claro que nós precisamos do mecânico, evidentemente. Tá certo? Então, quer dizer, os estudos especializados em literatura também têm a sua utilidade e terão para nós, por exemplo, muitas vezes, ao ler um autor antigo, tá certo? As formas que ele usa, o vocabulário que ele usa, eles são difíceis de nós termos acesso, então tem que ter um estudioso especializado que nos ajude a entender aquilo. Mas a finalidade com que nós vamos ler grandes obras de literatura não é a finalidade especializada do estudioso de literatura, tá certo? Mas apenas do consumidor qualificado. Só que nós somos um consumidor qualificado que nós vamos dar uma segunda utilidade para isso. Quer dizer, aquela experiência que for absorvida através da literatura e a nossa própria experiência que for esclarecida através do hábito da leitura dos bons escritores, tudo isso em seguida será trabalhado criticamente no nível já de análise filosófica, que é uma coisa que o leitor geral não precisa fazer, mas que nós vamos fazer. Ou seja, nós não queremos apenas aprender a expressar a nossa experiência ou assimilar a experiência alheia, tá certo? Mas nós queremos aprofundá-la criticamente, tá certo? De modo a extrair dela algum conhecimento efetivo e universalmente válido. Essa é a nossa ideia. Então, não temos um programa de estudo de literatura, mas temos algumas leituras que nós vamos fazer. Essas leituras não serão dadas inicialmente como um programa, não vou dar uma lista para vocês. Por quê? Porque nós vamos graduar essa leitura conforme o momento do nosso curso. Para aquilo que for necessário, vamos dizer, o acesso a certas experiências interiores que seja útil para aprofundarmos o tema que nós estamos falando aqui agora, tá certo? Que podem ser recomendados aqui, tá certo? Mas não como experiência literária, propriamente no sentido profissional da coisa, tá certo? E sim apenas como documentação da experiência humana. Nesse, aliás, se vocês quiserem, existem na literatura brasileira vários documentos importantes sobre esses fatores alienantes que separam o indivíduo de si mesmo. Tá certo? Por exemplo, o famoso livro do Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. É um menino ingênuo do interior que vai para a cidade e que ele quer ser um escritor e que ele procura um caminho no jornalismo. E ali ele encontra somente, vamos dizer, alienação, corrupção, mentira, etc. Ele acaba sendo esmagado pelo meio. Eu sugiro que vocês leiam isso. Um outro livro da literatura brasileira, também interessante, é O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa. Que também é a mesma coisa, um homem de classe média baixa, que ele sente um apelo de uma vocação literária, mas tem a pressão da mulher, a mulher está grávida, ele precisa trabalhar nisso. Quer dizer, é um problema banal, na verdade, né? Encarar, vamos dizer, esse confronto entre, vamos dizer, o apelo da interioridade é visto ali através de um símbolo. Esse símbolo é o quê? A profissão literária a que o sujeito a
oposição que existe entre a necessidade de ganhar a vida e a ambição literária são dois símbolos. Quer dizer, um simboliza a aspiração interior do homem e o outro os fatores alienantes. Note bem que esses próprios símbolos podem se transformar em elementos alienantes. A vocação literária, a profissão literária é um elemento alienante também por si. Mas, na leitura que vocês vão fazer, não precisa levar isso em conta. Leva em conta apenas que a ambição literária do sujeito é uma expressão de quem ele quer ser, efetivamente. E que existe, no caso, um obstáculo de ordem econômica, né, econômico-social, que pesa sobre ele. Tá certo? Em parte, você vê que o simples fato de você colocar a profissão literária como algo que é antagonizado pela situação econômica já é uma maneira alienada de ver. Mas, por enquanto, a nossa literatura não foi além disso. Então, por favor, leiam o livro do Orígenes Lessa, que pode lhes dar alguma inspiração nesse ponto. Né? Eu me lembro que, logo depois de ter lido este livro, eu era muito jovem quando li o livro, eu li as Memórias de Goethe, tá certo? E Goethe era um sujeito que achava assim, nós temos que cumprir todas as nossas obrigações para com a sociedade, porque nós temos que ser superiores a ela e não inferiores. Se nós consentimos que ela nos marginalize, nos derrube, etc., etc., aí nós somos escravos dela. Tá certo? Então, eu me lembro que nessa época eu tinha uma amiga, era uma moça muito bonita e que era muito dada, né? Ela ia para a cama com todo mundo. Então. Não estou criticando, não. Eu adorava ela, achava excelente, menina, bom coração. E lá pelas tantas ela ficou grávida de um sujeito, né? E o sujeito decidiu que não ia assumir o filho, não ia dar ajuda nenhuma para ela, porque ele queria seguir uma carreira artística. Então ele achava, não, se eu for assumir essa responsabilidade, acabou a minha carreira artística, né? Bom, eu sei o seguinte, passaram-se, né, 20 ou 30 anos, o cara não teve carreira artística alguma, tá certo? Que o garoto já está adulto. E, enquanto isso, eu, naquela altura, já tinha, eu creio que tinha 4 ou 5 filhos, né? E eu pensava assim, eu tenho que fazer exatamente o contrário desse sujeito. Quer dizer, eu vou ter que cumprir todas as minhas obrigações, custe o que custar. Claro que eu sempre estava abaixo delas, sempre estava devendo dinheiro, sempre estava atrapalhado, mas eu não posso fugir delas, porque se eu fugir delas, eu vou ser um fracote. E se eu for um fracote, o que interessa a minha bela produção literária? Está entendendo? Vai ser apenas uma fuga. Então, eu nesse tempo eu tinha muita amizade com o Dr. Juan Alfredo César Miller, e o Dr. Juan Alfredo César Miller era um sujeito goetheano, né? A ética que ele seguia era do Goethe, né? Baseado em 3 coisas. O homem deve ser digno, prestativo e bom, né? E o Dr. Miller era a encarnação dessas 3 coisas, era digno, prestativo e bom. Então, lendo ali Goethe, eu vi e falei, pô, isso aqui é importantíssimo. Você não pode fugir das suas obrigações sociais, nenhuma. Claro que às vezes você cumpre imperfeitamente, mas você não pode fugir delas. Porque se você fugir, você se enfraquece. E se você se enfraquece, é aí que você se torna vítima inerme da pressão. Tá entendendo? Então você tem que se esforçar para você ser tentar fazer o máximo para que você seja mais forte do que a pressão da sociedade, não mais fraco. Jamais uma vítima. Né? Já vai dizer, eu gostaria de estudar, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Fala, é vagabundo, tu vai trabalhar, estudar e vai pagar todas as tuas dívidas, sustentar a tua família, e não me enche o saco, e você vai estudar de noite, e se vier com reclamação vai levar porrada. Porque eu não tenho dó de você, porque eu sempre fui um sujeito pobre. Eu nunca tive quem me ajudasse, pô. Eu tive que fazer tudo isso sozinho e fiz. Se eu, que sou um merda, fiz, por que você, que é um gostosão, não pode fazer? Tá certo? Então não vem querer que eu fique com dó com você, não vem dizer que você não tem tempo de estudar. Porque se você estudar meia hora por dia, todos os dias, você vai virar um erudito. Eu nunca recomendei que ninguém estudasse mais de 3 horas por dia.
Mesmo que você tenha o tempo todo livre, estudo é 3 horas. O que passar disso você não vai assimilar. Né?